Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. O programa Os Dias da Minha Mocidade está começando. Essa festa, para nós é uma festa. Saber que você está aí, a gente aqui no estúdio, discutindo assuntos que são assuntos do seu interesse, jovem. Seja do seu cotidiano, seja assuntos ligados à vida espiritual. De qualquer forma, todos nós crescemos muito com os temas que são abordados aqui no programa Os Dias da Minha Mocidade. A gente está chegando aqui agora. E aí eu já faço uma perguntinha para você. Você está assistindo pelo canal no YouTube? É isso? Então aproveita e já curte. Para começar, você já pode curtir, que você pode fazer isso sem atrapalhar o programa. Mas sempre comente também, compartilhe com outras pessoas que precisam saber sobre isso. Às vezes, e nós estamos tendo uma audiência muito grande de pessoas de outras igrejas evangélicas que têm interesse em saber, né, gostariam de saber acerca da nossa experiência doutrinária, sobretudo quando o tema está ligado ao aspecto doutrinário, que é o caso de hoje. Aliás, esse programa é uma sequência do programa da semana passada. Se você perdeu, no nosso canal do YouTube você vai acessar, vai jogar a data, né, da semana passada, da última quinta-feira, ou então, se você quiser, Os Dias da Minha Mocidade, você vê o último programa que foi postado lá, você assiste e vai entender melhor sobre o tema que a gente vai dar continuidade aqui. Daqui a pouquinho você vai saber qual é. Primeiro, nós vamos ver quem está no estúdio aqui. Olha só, estamos aqui no estúdio um grupo de jovens, né? E o servo de Deus, ele é bonito. O jovem é mais bonito ainda, entendeu? Isso não tem jeito, isso aí eu já estou consciente que o jovem é mais bonito que nós. Mas é isso mesmo, por isso que a gente gosta de estar aqui, né? E está aqui ao meu lado o pastor Fábio Lúcio de Brasília. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, Josias, paz do Senhor, jovens, a todos aqui que participam conosco. Muito bem, temos uma presença aqui do Distrito Federal, o pastor Lúcio, Fábio Lúcio, que está conosco aqui. Minha colega Nínive, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Fábio, você também que nos assiste, a paz do Senhor Jesus, os jovens que estão aqui conosco. Pastor Josias, como o senhor já falou, hoje nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, que é super importante na nossa vida, e é a força do jejum na batalha espiritual. Que bênção, vamos lá, vamos seguir. Nós vamos começar aqui agora. A primeira pergunta vai ser de um jovem. Aliás, deixei aqui de apresentá-los, né? Os jovens são da região de Cariacica, são de várias igrejas. Nós temos aqui representada a igreja de Retiro Saudoso, de Porto Novo, da região ali de Porto de Santana. Daqui a pouco eles vão se apresentar. Nós vamos começar agora com o Lucas. Tem uma pergunta? A paz do Senhor, meu nome é Lucas Gastaldi, sou da igreja de Porto de Santana, ministério do pastor Marcos Roberto. E a minha pergunta, pastor Josias, pastor Fábio, é: quais são os sinais de que o jejum está sendo eficaz espiritualmente? Bom, são vários, né? São vários sinais, né? O primeiro sinal de que o jejum está sendo eficaz é a comunhão. Como nós falamos no episódio anterior, a gente jejua para buscar a comunhão com o Senhor Jesus, né? Comunhão é o bem maior, o grande legado de todo o projeto de salvação de Deus para a nossa vida, porque sem comunhão não conseguimos nada, né? E foi um dos pilares da perseverança, né? Da igreja primitiva. Perseveravam, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o primeiro sinal é a comunhão. O segundo sinal é a mudança de vida. A cada dia o senhor vai, a palavra diz assim, né? Se alguém está em Cristo, né, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, novidade de vida. Se você está jejuando, se o jejum está tendo consequência na sua vida, você está tendo novidade de vida. Novidade de vida é alegria, é instrumentalidade, é participação naquilo que o Senhor te chamou, né, e a bênção que vem como decorrente de tudo isso. A bênção na vida familiar, vida espiritual, né, na saúde, vida profissional, em todos os sentidos. Glória a Jesus. Respondido? Certinho? Respondido. E pastor Josias, pastor Fábio, também me lembrei aqui, né, lá em Mateus, fala que a árvore se conhece pelos frutos, né? Sim. Então, como saber se o nosso jejum, né, como saber se o jejum está sendo eficaz espiritualmente? Pelos frutos que eu estou produzindo na presença do Senhor, né? Exatamente. A experiência com o jejum, ela é muito interessante, porque, primeiro, se é feita sob a orientação do Senhor, você já começa
de maneira correta, né? Você já está vivendo uma experiência na medida em que você está vivendo o jejum, né? No contexto do jejum. E é interessante porque há aspectos, há formas diferentes de Deus agir. Vou fazer aqui uma comparação. A experiência de Naamã, quando mergulha no Rio Jordão, certo? Então, primeira vez, nenhum resultado, segunda vez, nenhum resultado, terceira vez, nenhum resultado, quarta vez, na sétima vez, a bênção aconteceu. Às vezes o Senhor faz isso. O Senhor, ele acompanha o servo durante todo o seu processo, a sua experiência de jejum. O Senhor revelar, por exemplo, 3 dias de consagração, de 0 às 9, ou um período até um pouquinho maior do que esse, mas que ele vai vivendo, né, na expectativa, e o Senhor, ele tem o tempo dele para agir. Outras vezes não. Já no primeiro momento o Senhor já começa a visitar, quase que a continuidade se dá de uma forma de glorificação, porque o Senhor já começou a dar a bênção. O exemplo de Daniel, né? 21 dias. Uhum. Depois de 21 dias é que veio a resposta, né? E o arcanjo dizendo assim, eu sou Miguel, que pelejo pelo meu povo, tu és muito amado, né? Ou seja, depois de 21 dias. Então só não tem tempo para operar. O tempo é dele, conforme a vontade dele, né? Pastor, em relação aos frutos, como é bom ver também quando a gente está fazendo um jejum por algum motivo na igreja ou alguma batalha realmente pessoal e o Senhor revela coisas para nós, não é? Já tiveram experiências de o Senhor dando dons importantes para a igreja durante um jejum por um motivo específico, louvores revelados através da obediência à orientação do jejum. Então, quantos frutos espirituais são concedidos também através da obediência a essa orientação, não é? No programa passado, o pastor Fábio falou sobre a presença do esposo, né? Então, na medida que você está em jejum, você está em comunhão com o Senhor está agindo e, às vezes, direcionando caminhos, ações, atitudes, segredos que são revelados durante o transcurso, né, e que vão complementar aquele jejum, que foi um ponto de partida. Realmente é uma experiência interessante. É um recurso, né? A oração em jejum, o próprio Senhor Jesus falou, né? Acerca desses 2 elementos, né? Os discípulos lá não puderam expulsar o adversário que estava lá. Assim, olha, essa casta não se expulsa a não ser por jejum e oração. Ou seja, o jejum está ligado à oração. Porque você não jejua simplesmente por jejuar. Jejua para se aplicar na presença do Senhor. Como nós aplicamos? Em oração. É no clamor, na súplica. E aí a palavra do Senhor se cumpre, né? Ou seja, a bênção vai vir. A operação de Deus vai ser realizada. Amém. Bom, a gente agora vai ter a participação de um jovem que não está aqui no estúdio e que vai fazer uma pergunta. Ele é o nosso irmão Daniel Bravin, é um jovem da igreja de Jucutuquara, que fica aqui na capital do estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória. Fala, jovem. A paz do Senhor, meus irmãos, eu me chamo Daniel, sou ovelha do pastor André Lievore em Jucutuquara, Vitória. E a pergunta que eu tenho é, se eu estou de jejum, há problema se eu contar para alguém que estou jejuando? A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado, Daniel, por sua participação. Um abraço aos irmãos aí da igreja em Jucutuquara, Vitória, Espírito Santo. Muito bem, Fábio. E aí? O Senhor Jesus deixou uma orientação sobre isso, né? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 17 e 18, eu vou ler aqui para os irmãos, né? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, aí vem a orientação dele, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que está em oculto te recompensará. Então, o jejum não é algo que é aparente. Ele estava falando aqui aos fariseus, né? Os fariseus faziam isso. Se mostravam contristados, iam para as esquinas para mostrar que estavam mortificando a carne. Não tem valor nenhum diante do Senhor. A mesma coisa a oração, né? A oração que era feita também. Então, o que o Senhor quer de nós é a sinceridade. E
aquilo que nós guardamos em segredo é que vai ser recompensado. O nosso segredo é com o Pai, né? Não é com aqueles que estão lá. Não é para nos valorizar ou para que as pessoas possam ter um entendimento que nós somos melhores, somos mais santos. Não, essa avaliação não pertence a nós nem a ninguém, pertence ao Senhor. Então, quando nós jejuamos em oculto. É uma oferta que nós estamos colocando diante do Pai. Olha, Senhor, recebe. E a recompensa nós sabemos que vai vir. A própria palavra, a própria orientação do Senhor Jesus, o Pai te recompensará. Nada fica sem recompensa nessa obra. Glória a Deus. Deus não fica devendo nada para a gente, né, Fábio? É verdade. Muito bem. Vamos continuar? Meu nome é Crislaine, eu sou da Igreja de Morro do Meio 1, Ministério do Pastor Carlos, e a minha pergunta é: qual é a vitória no jejum? A vitória no jejum, nós podemos dizer, é a revelação do mistério, né? Ou seja, na verdade, há muitas coisas que o Senhor nem se revela para nós, mas Ele age. Mas há determinadas situações, como nós lembramos no episódio anterior, né? Que nós precisamos de uma resposta, precisamos de uma direção. Às vezes nós consagramos um jejum, às vezes 3 dias, às vezes 5, 7 dias, de 0 às 9 horas, normal, às vezes nós fazemos isso. E ao final, ao entregarmos ali aquele último dia de jejum, o Senhor vai falar pela ação do Espírito Santo na palavra exatamente aquilo que Ele vai fazer, que Ele quer fazer, a vitória que Ele vai dar, se aquilo ali é para aquele tempo, se é para frente, qual o recurso que Ele já está colocando à nossa disposição. Porque aí os obstáculos, né, já são superados, nós já estamos na presença do Senhor. E pela palavra dele, Ele vai mostrar. Então, a revelação do mistério é algo fundamental. Faz uma consulta, muitas vezes, o jovem, né, para a universidade, aonde que eu vou, qual a profissão que eu devo seguir, que são perguntas normalmente, nós já passamos por isso, né, Josias? Há pouco tempo, né? Pouco tempo. Mas os jovens estão aí, às vezes, tendo que tomar essas decisões. Então, a oração, às vezes, um jejum, sempre lembramos a orientação do ministério e a certeza é certa, o Senhor vai mostrar, há muitas experiências nesse sentido. Jovens que definiram a sua vida já com jejum e o Senhor foi encaminhando todas as coisas para a vida profissional, que é uma decisão muito importante, né? Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta queima-roupa aqui, porque a gente tem ouvido, né, de pessoas, inclusive jovens até, e de diversas denominações evangélicas, uma diversificação do jejum para outros aspectos. Então, nós estamos falando o tempo inteiro aqui de jejum. Obviamente, é o jejum, abstinência de alimento, vivido aquele momento em consagração ao Senhor, comunhão com o Espírito Santo, né, que, aliás, nos leva até a um outro aspecto, que nós precisamos entender que, embora, e você respondeu isso na pergunta anterior, o jejum seja uma experiência em secreto com Deus, não precisa ser né, publicizada, vamos assim dizer, mas é um momento de comunhão. Eu vou fazer jejum enquanto eu jogo uma partida de futebol. É um negócio meio fora de sentido, né? Eu vou fazer jejum e estou lá no videogame, eu vou fazer jejum. Estou usando aqui situações do jovem do dia a dia. Então, de fato, é um momento de consagração ao Senhor, né? Você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de ir para a escola, para a faculdade, você não vai deixar de cuidar dos seus compromissos, mas você não vai esquecer que naquele momento você está vivendo uma experiência de comunhão com o Senhor. Então, esse é um aspecto. Completando agora a minha pergunta, nesta obra, nós temos experiência de jejum de outras coisas que não seja de alimento. Eu vou fazer jejum de rede social, vou fazer jejum de televisão, vou fazer jejum de sei lá o quê, de ir para o shopping, entendeu? A coisa começou a tomar uma proporção de que a gente ouve as pessoas dizendo, não, eu tô fazendo jejum de rede social. Tudo bem, não tem nada errado nisso, é até bom, né? Não se dá uma desintoxicada da rede social, isso é como muitas coisas dessa vida. Mas qual é a nossa experiência nesta obra?
O jejum, quando nós colocamos o jejum na presença do Senhor, é um momento de separação. Separação para quê? Para você ter mais comunhão com o Senhor. Então, é discrepante, né? Você está num período de consagração e jogar um futebol, fazer uma outra atividade que, né, várias outras pessoas participam, ou seja, aquele período é um período especial, tanto que nós fazemos de 0 às 9 horas, normalmente o jejum que nós fazemos. Então, nesse período, é um período que você para orar. Se você tem um jejum, às vezes, mais prolongado, você tem que se cuidar, exatamente porque se você não está buscando comunhão com o Senhor, aí você vai divergir, né, para outro sentido, e não existe, né? Não existe jejum, como Josias está lembrando aqui, é coisa que sempre tem alguma colocação nesse sentido, mas jejum de rede social, se a rede social, você está usando rede social indevidamente, o Espírito Santo vai te mostrar, olha, use com equilíbrio, use da forma que eu quero, não se contamine com isso. E assim, todos os aspectos da nossa vida. Às vezes, as pessoas colocam determinadas colocações doutrinárias desviando para outros temas, mas não é isso. Então, é complicado, né? Você consagrar um jejum e para uma partida de futebol, né? Vai para a partida de futebol. E ainda perdeu o jogo. Pois é, aí perdeu o jogo, e aí? Como é que fica? Sai perdendo de forma dupla. Sai perdendo duplamente. Sai perdendo dupla. Muito bem. Queridos, nós temos uma palavra que vai ser trazida agora para nós pelo nosso querido companheiro Willer Campos. Ele é da igreja de Praia da Costa 3, também conhecida como Moby Dick, aqui em Vila Velha, e que vai trazer uma mensagem para nós dentro desse tema que nós estamos abordando. Fala, pastor. Paz do Senhor, pastor Josias e jovens do programa Os Dias da Minha Mocidade. É uma alegria participar desse quadro do programa para falar a respeito do tema Força do Jejum na Batalha Espiritual. Há um texto da Palavra de Deus que está em Esther, no capítulo 4, verso 16, vai nos dizer assim: vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Só até essa parte do texto. O que acontece? Nos dias da rainha Esther, houve uma conspiração feita por Amã, o Agagita, que era um opositor a todo o povo judeu. Ele arquitetou toda uma situação para que fosse estabelecido um decreto de morte para todo o povo, inclusive Esther. Diante disso, a rainha Esther se vê obrigada a se apresentar diante do rei para pedir socorro, para pedir ajuda sobre essa situação. No entanto, ela sabia que ela não poderia fazer isso de qualquer maneira. Por quê? Porque quem entrava diante do rei sem ser convocado ou sem ser convidado poderia ser sentenciado à morte. Então ela propôs um jejum de 3 dias, 3 noites para todo o povo judeu. Inclusive ela e suas moças, elas fariam esse jejum. Ela mandou dizer isso a Mardoqueu, que havia criado. Agora, qual o ensino dessa situação para os jovens? A função que a rainha Esther ocupava era importante, sim, era fundamental, ela era rainha, mas esse cargo não seria o suficiente para que ela obtivesse a vitória naquela batalha. Era necessária uma intervenção de Deus. Ela precisava se consagrar ao Senhor, afinal, ela sabia que corria risco de morrer. Muitas vezes, Deus coloca os jovens em lugares que jamais nós poderíamos imaginar, seja um trabalho com cargo importante, a escola que você sempre desejou estudar, o curso, a universidade que você sempre quis, mas sabemos que quando surgem oposições, perseguições, pelo simples fato de sermos servos do Senhor, nenhum cargo ou curso vai ser o suficiente para vencer. Mas o jejum, sim, é uma arma espiritual importantíssima, que resulta até mesmo em uma ministração de anjos em favor do servo do Senhor. O jejum é uma arma poderosíssima para vencermos qualquer oposição ou batalha espiritual. Vejam só, foram 3 dias de jejum. 3 dias nos fala da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quando jejuamos, é como se morresse as nossas ações humanas e revivesse as ações do Espírito Santo na nossa vida. E nós podemos ver o resultado disso quando Esther, ela se apresentou ao rei
e ele ali estende o cetro, ela toca na ponta do cetro. O rei então não executa a sentença, ele fala com Esther: Rainha Esther, o que tens? Qual é a tua petição? E até metade do reino se te dará. Com essa arma espiritual, o Senhor nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ele nos dá tudo. O jovem que tem uma vida de jejum, consagrado ao Senhor, ele não apenas vence a batalha espiritual, mas ele recebe até metade do reino. Deus abençoa seus planos, seus projetos e te dá salvação. Ora, jovem, jejua, e até metade do reino se te dará. Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Willer, por sua participação. Um grande abraço para você. Está sempre aqui envolvido com aquele projeto maravilhoso que é Ciência e Fé. O Willer está sempre na condução ali dos trabalhos. Um abraço para você, para os nossos irmãos aí da igreja de Moby Dick, principalmente para os jovens ali que estão assistindo, participando desse programa. Bom, a gente está caminhando para o final e eu queria ressaltar novamente, eu fiz isso no programa anterior, que muitas perguntas que não foram feitas, mas foram respondidas aqui na medida em que o assunto foi sendo abordado, tá certo? Você A comunhão nos traz isso, né, Jesus? É isso mesmo, a direção do Espírito Santo, ela tem esse resultado. Mas se você tiver perguntas, vai lá no chat, coloca a pergunta, participa, né, interage com a gente. Isso é muito interessante para nós, para esse conteúdo, para o nosso canal, né, ajuda inclusive a evangelizar quando você faz isso, tá bom? Bom, pastor Fábio Lúcio, muito obrigado por sua participação, um abraço para os irmãos lá em Brasília. Eu que agradeço a participação, o convite, né? E estou à disposição. Quando for oportuno, estando aqui, né, em Vila Velha, é uma alegria participar. Obrigado pelo convite. Amém. Prazer é nosso. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Minha colega Nínive, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Fábio, com certeza vai ter outro convite em breve. Temos muitas outras dúvidas para ser abordadas aqui. Quero agradecer também você que nos assiste, que ficou conosco até aqui agora nesse programa, os jovens aqui também de Cariacica. E quero aqui deixar um abraço para as minhas amigas, pastor Josias, Karina, Raíssa, que junto comigo constroem esse programa. Inclusive, se tem algum tema que você tem dúvidas e gostaria de sugerir, eu te convido a deixar aí um comentário, né? O pastor Josias já falou para deixar aí sua pergunta sobre o tema de hoje, mas deixa também uma sugestão de algum tema. Se tem algum jovem que está assistindo, algum pastor que deseja trazer os jovens da sua igreja, também comenta, deixa aí o comentário sugerindo, né, a participação dos jovens da sua igreja. Vai ser uma bênção tê-los aqui conosco. E é só deixar aí o comentário que a gente organiza, né, pastor Josias, para a participação. Muito bem. Só para você que está em casa, só para você saber, uma questão, para nós aqui falar de Cariacica é tão comum, porque faz parte do nosso dia. Verdade. Cariacica é uma das cidades que compõem a Grande Vitória, né? Se tiver curiosidade, vai lá no Google Maps, olha lá, né? Você vai ver, Vitória ela é cercada pelo município de Serra, Cariacica, Vila Velha e pelo Oceano Atlântico. Então Vitória fica ali no meio, presa, não tem como fugir, porque a gente está cercando aqui, inclusive aqui Vila Velha. Então Cariacica é daqui da Grande Vitória, tá bom? Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Felizes por estarmos vivendo esta obra maravilhosa e por você também estar tendo a oportunidade de vivê-la, tá certo? Já foi falado algumas vezes aqui, vou reforçar. Curta, comente, compartilhe e vou reforçar mais uma coisa. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Você é nosso convidado a participar de mais uma edição com um novo tema no programa Os Dias da Minha Mocidade. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.